Eu vou passar uma visão para vocês bem diferente do que você pode fazer para superar pensamentos negativos. Primeiro, levando a regra básica do que os pensamentos negativos conseguem fazer na sua vida. Pensamentos levam a ações. Então, antes de você cometer um erro na sua vida, você pensou antes. Porque o pensamento, ele incentiva, digamos assim, a você tomar uma decisão. Então, o pensamento negativo, ele influencia você não só a tomar decisões negativas, ou seja, decisões que você vai considerar como decisões erradas, mas também vai influenciar nos efeitos colaterais que isso vai gerar dentro do seu corpo. Porque pensa só, para uma pessoa se sentir depressiva, ansiosa ou até mesmo desanimada, cara, não é uma coisa externa. Você pode ter certeza que não é só externo. Não é tipo assim, eh, perdi R$ 5.000 ontem. Não é isso, tá? Não é, ah, nossa, o Lula fez uma coisa e eu fiquei mal. Não, não é isso. Entendeu? É tipo assim, aconteceu algo, aí a pessoa começa a pensar a respeito sobre aquilo e o pensamento dela fica só naquilo. Então você fica alimentando pensamentos negativos. Eh, Todo mundo sabe que pensar negativo faz mal. Todo mundo sabe. Até a pessoa com mínimo conhecimento a respeito sobre a mente, tipo, não leu nenhum livro, a pessoa tem consciência de que sim, pensar negativo faz mal. E pensar negativo traz coisas negativas para nossa vida e, como consequência, deixa você desanimado, parado, estagnado, sem saber o que fazer da vida. Isso acontece com todo mundo, tá. Agora, por que que as pessoas, elas ficam mal e têm as suas vidas paradas? Porque o pensamento delas criam as coisas. Quando você parar para analisar como o pensamento influencia a nossa vida, você tem noção de que pessoas são desanimadas porque elas pensam negativos acerca delas mesmas e acerca da vida. As possibilidades que ela tem na vida dela, muitas vezes são possibilidades negativas, que ela começa a pensar sobre aquilo, alimenta aquele pensamento, e aquele pensamento ele ganha força. Por isso que eu tô falando alimentar, porque quando você alimenta o animal, ele fica vivo, vai crescendo, ganha vida, e quando você vê ele tá gigantesco, entende? Então, é tipo um bebê elefante, um bebê elefante pequenininho, aí depois vai crescendo, qual que é o tamanho que o bebê elefante fica? Fica gigantesco. Então, quando você alimenta muito o pensamento negativo, automaticamente você está dando força para algo dar merda na sua vida, para algo dar ruim na sua vida. Automaticamente é isso que você faz com a sua vida. E por que que a gente acaba se dando mal por conta dos pensamentos negativos? Porque a gente não sabe controlar a nossa mente. As pessoas não sabem controlar a mente delas. E não é tão fácil. É simples, mas não é fácil. Simples significa o quê? Imagina que você pega uma tábua, coloca na sua frente e você ande um pé na frente do outro. Você coloca um pé, aí depois coloca o outro e vai andando nessa tábua de madeira. Isso é simples de se fazer, certo? Quando a tábua está no chão, é simples. Agora coloca uma tábua entre dois prédios lá em Nova York. Aí você tem que colocar um pé na frente do outro. Continua sendo simples. É só você colocar um pé na frente do outro. Mas não fica fácil. Você entende? Então é nessa visão que eu estou passando para vocês. Controlar o pensamento é a mesma coisa. É uma coisa simples de se fazer. Você automaticamente, com a sua própria mente, você consegue perceber que quando tem uma coisa negativa na sua cabeça, um pensamento que você sabe que é um pensamento negativo, você simplesmente consegue trocar o pensamento. Você consegue fazer isso. Você tem a capacidade de fazer isso. Só que você não foi treinado a fazer isso todo momento que tem pensamentos negativos, sabe? Eu duvido e arrisco ainda dizer que ninguém consegue pensar positivo 100% da maior parte das vezes no seu dia. Ela consegue minimizar o efeito que um pensamento negativo tem sobre a vida dela, entende? Da mesma forma como ninguém consegue ter pensamentos positivos e êxtase, ou seja,
dopamina no corpo a todo momento, se sentindo feliz a todo momento, se sentindo alegre a todo momento, que até isso faz mal. Sim, isso faz mal. Ficar constantemente feliz, isso faz mal. Isso te leva a determinadas coisas. Por exemplo, vamos falar sobre dinheiro rapidamente, só para vocês entenderem. As pessoas, vamos dar um exemplo aqui, as pessoas mais ricas do mundo. Essas pessoas mais ricas do mundo, quando elas têm um filho, eles criam uma rotina estratégica para que o filho não tenha um excesso de dopamina no corpo, porque o dinheiro, em abundância infinita, ele te dá abertura a todos os prazeres que a vida pode te proporcionar. Todos, todos. Então, se você imaginar isso, você percebe o quê? Se um cara tem muito dinheiro, automaticamente ele não tem controle dos próprios pensamentos, ele não vai ter controle na própria vida. Ele vai viver em drogas, mulheres, prostitutas, drogas e mais drogas e coisas de distração. E o cara só vai se afundando cada vez mais. Então, a rotina dessas pessoas mais ricas é justamente para tirar esse efeito do dopaminérgico. Porque imagina você botar uma criança de, vai, 5 anos com TikTok. Acho que 5 anos já tem consciência, né, pra poder mexer no TikTok. Aí você deixa essa criança sem parar nessa rede social. Ela simplesmente vai ficar uma retardada, um retardado quando ganhar mais idade, tipo, ter uns 10, 11 anos. A pessoa vai ficar retardada, a mente dela não sabe concentrar, a mente dela não sabe mais. Você entende? Então, por que eu tô te falando isso? Porque se você não tem uma rotina e você não tem o controle dos seus pensamentos e você quer saber o quão isso está afetando a sua vida, olha para como a sua rotina é. Olha para como suas atitudes no dia a dia é. Quando você está deparado entre fazer uma escolha ou outra, e uma escolha é saudável e a outra nem tanto, você faz a escolha que não é saudável. Por que, que você faz a escolha que não é saudável? Porque tem um pensamento alimentado que influencia nessa atitude, entende? É um processo de autoobservação, não é uma coisa que, tipo, é na hora, entendeu? É com dias, é conforme os dias forem passando, você vai controlando e observando as suas atitudes e os seus comportamentos. Porque os pensamentos eles são muito rápidos. Não sei se você tem essa sensação. Eu tenho. Minha mente ela é muito rápida. Então, eu posso ter uma ideia de vídeo absurda. Daqui 1 minuto eu esqueço ela, se eu não anotar, entende? Por quê? Porque já veio muitos outros pensamentos na frente. Eu tive que pensar em vários outros problemas e várias outras coisas e bum, você entende? Agora, como que eu supero esses pensamentos negativos? A primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: controla, aprenda a não se identificar com esses pensamentos. Por exemplo, eu vou falar um problema meu. Eu tenho muito problema com julgamento. Às vezes eu tô num ambiente, não tem ninguém me julgando, mas eu fico pensando que as pessoas estão me julgando de alguma forma. Eu fico com essa coisa na minha cabeça. Eu fico, cara, por que as pessoas estão me julgando? Por que elas estão pensando isso de mim? Você entende? Então, só que eu criei uma realidade em cima disso, sabe? Eu criei uma realidade em cima disso. Não era pra eu ter criado essa realidade. Fui eu que criei. E por que que eu criei essa realidade? Porque eu me identifiquei com os pensamentos negativos. Quando aqueles pensamentos veio na minha cabeça, eu falei: "É isso mesmo, é isso mesmo". Eu tô dando meio com aval, eu tô falando: "É isso, é verdade, é isso mesmo". As pessoas estão me julgando, aquele cara lá tá falando que eu sou feio, aquele cara lá tá falando que o meu estilo é estranho, aquele outro lá tá falando: "Que esse cara tá fazendo aqui?". Aí minha mente fica: é isso mesmo, eles estão falando isso mesmo". E aí quanto mais você deixa isso passar dentro de você e confirma essa atitude deles, mais você fica mal, mais você adoece, mais você, mantém
esse sentimento negativo dentro de você, que é um processo de autossabotagem, querendo ou não, não é real. Tá sendo real por quê? Porque você tá acreditando nisso, mas não é real. O pensamento só é real quando você acredita no pensamento, quando você se identifica com o pensamento. Não, até mordi minha língua. Então você tem que ter controle, primeiro, com a parte de se identificar. Imagina, o pensamento ele é tão sabotador, ele é como se fosse um uma coisa que fica, tipo, fazendo certas brincadeiras e mexendo com você de forma que te prejudica também, entendeu? É como se estivesse te ironizando. Então, se você vive, por exemplo, essa parte da o vídeo cortou sem querer. Então, se você se identifica com esses pensamentos, se você vive isso na pele, você vai perceber que é como se tivesse algo brincando com você. Quanto mais você aceita, você acredita nisso, mais você cai no buraco, na armadilha que essa entidade ou esse ser tá fazendo você viver, entende? Então, qual que é o cuidado que você tem que entender nisso tudo? É você entender que isso é um jogo abstrato e ilusório. Não tem nada ali. O pensamento, ele é só um pensamento. Ele não se pega. Ele não se pega. Quando você acredita no pensamento, aí sim, você pega e fala: cara, vou pegar essa ideia, esse projeto que vou fazer. Pum, aí você começa a fazer atitudes. Quando é um pensamento negativo a seu respeito, o que que acontece? Você pega aquele pensamento, começa a acreditar e ele vira o quê? Ansiedade. Ai meu Deus do céu, será que aquilo vai acontecer? Será que vai dar merda mesmo? E se aquela pessoa ficar me julgando toda hora? Cara, e não sei o que, não sei o que. Você começa a dar atenção para coisas que não precisa da sua atenção. Você começa a dar atenção para coisas que nem tinham que ter a sua atenção. É tipo você pensar no ex. Cara, o ex é um pedaço da sua vida que não deu certo. Pra que tem tanto espaço na sua vida? Você já ficou com várias outras pessoas e você não esquece essa pessoa? Por que você mantém essa pessoa na sua mente? Você entende o que eu tô falando? Por que esse indivíduo ele tem tanto espaço na sua mente? Por que esse problema ele tem tanto espaço na sua mente? Ele deveria ter tanto espaço na sua mente? É a pergunta que você tem que fazer. Porque quanto mais você dá espaço para coisas negativas na sua vida, mais tem chance de dar merda na sua vida. Porque o pensamento se converte em atitudes. O pensamento vem, o sentimento é sentido, a emoção vem, e aí eu converto isso em atitudes, em comportamentos. Por isso que você fica se sabotando, você fica procrastinando, enrolando projetos, cara, indeciso, porque você está alimentando um pensamento que te mantém condicionado a isso. É, quer saber como uma pessoa pensa? Olha o comportamento dela. Simples. Olha a atitude dela. A pessoa pode falar sobre coisas saudáveis. Tipo, e a indústria alimentícia te manipula, não sei o que, tá lá tomando milkshake do McDonald's. Você vê você passa no shopping, você olha pra aquela pessoa, você tá tomando milkshake e você tá falando que faz mal? Qual é o sentido disso? Você entende? Então você tem que entender o comportamento. Quando você entende o comportamento, você entende a atitude. Então, olha seus comportamentos, olha suas atitudes, analisa isso e você vai discernir de uma forma que você vai interpretar e vai falar, cara, é por isso. É por isso que tá dando errado, é por isso que tá dando merda, é por isso que eu tô assim, é por isso que eu tô me sentindo desse jeito e por aí vai. Aí você descobre a raiz dos problemas, porque elas estão no seu pensamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me segue para mais e segue firme na Matrix. Tamo junto, galera.